A questão principal aqui dessa disciplina é o seguinte: vários aspectos que a gente tem que aprender, eles vão ser usados ao longo do restante do curso inteiro. Então, nessa aula eu falei sobre Alzheimer. Qual que é a etiopatogenia do Alzheimer? Etiopatogenia são os fatores que causam a doença. E, geralmente, esses fatores têm um aspecto bioquímico. Porque, por exemplo, pode haver problemas no DNA, podem haver problemas na síntese dessa proteína, podem haver problemas na mitocôndria das células. Então, vários fatores bioquímicos podem atuar sozinhos ou em conjunto para deixar o paciente doente, para produzir a doença. E os medicamentos? O papel dos medicamentos ao longo do curso inteiro, de um curso da área de saúde, é o seguinte: ele vai interferir nesses processos, nos processos bioquímicos em si. Só que tem doenças que não têm cura. Por quê? Porque geralmente as doenças que não têm cura têm um fundo genético. Não é possível alterar as condições que causam a doença. E aí, como é que se explica isso? É pelo conhecimento bioquímico, né? Então, duas coisas principais eu quero que vocês saiam dessa dependência sabendo, que é a síntese proteica e o metabolismo energético. A gente vai passar por várias aulas que vão introduzir os conceitos básicos para que a gente saiba a síntese proteica e o metabolismo energético. Do ponto de vista da farmacologia, por exemplo, eu não sei qual é o seu curso. Qual que é? Enfermagem. Enfermagem. Isso. Você vai fazer um uso bem grande de medicamentos e vai fazer farmacologia, se Deus quiser, comigo, se eu continuar na instituição. Eu já até fiz. Já até fez? Ah, Já. então tá bom, ué. É porque essa turma não tava abrindo turma de dependência. Entendi. Lá na Aí por isso que eu escolhi. farmacologia, o grande segredo é encontrar a proteína que está envolvida e inibir essa proteína. Eu falei isso para vocês, não falei? Uhum. Então. E o entendimento do que é uma proteína passa por aqui. Eu tentava fazer, né, diversas revisões com vocês lá e falava também sobre bioquímica durante as demais disciplinas. Mas aqui é que está o começo de tudo. Então vamos Nossa, agora lá. tá aparecendo um monte de tela pra mim. Tá? Não, agora já foi já. Já foi, demora um cadinho Já. para carregar. Nessa parte inicial, eu gosto bastante de falar sobre as propriedades periódicas dos elementos. Você certamente tem um tempo que fez o ensino médio, mas aqui eu vou filtrar só aquilo que é interessante, para que a gente aplique isso posteriormente. E vou aproveitar e te dar exemplos com a farmacologia também, já que você já fez essa disciplina. Vamos falar de água, as membranas plasmáticas. Nesse ponto, a gente começa a discutir já uma classe de compostos, que são os lipídios, gorduras, ácidos graxos, 3 nomes para a mesma coisa, mas a gente costuma falar tecnicamente ácidos graxos, né? Vamos falar também, no que diz respeito à água, de pH. O que é o pH? Ele remete à concentração de íons de hidrogênio que foram íons H+, né? Prótons. Os hidrogênios que perderam seus elétrons tornam-se prótons. E essa concentração de prótons cria uma situação química que é particular de alguns locais no corpo. Para ser mais exato, o estômago, por exemplo. O estômago é ácido. A gente precisa de um pH ácido no estômago não só porque facilita a digestão. Aí a gente volta em proteínas, ó, de novo. Existem várias enzimas no estômago que só funcionam num pH ácido. Então, se não tivesse esse pH ácido no estômago, elas não funcionariam. E tem outra coisa também. O pH ácido ele é extremamente agressivo para os seres vivos.
Então, o estômago é meio que uma forma de limpar todos os alimentos. Outra questão que eu coloco, não sei se você já ouviu a respeito na farmacologia, mas é a questão do sistema imune. Ele não serve só para nos defender de vírus e bactérias. Ele também serve para nos proteger da nossa própria microbiota intestinal, a microbiota residente no nosso corpo. Então a gente tem micro-organismos na pele, fungos, bactérias, vírus, na pele, cabelo, olhos, cérebro, na corrente sanguínea, circulando no corpo inteiro. O sistema imune controla todo esse pessoal. E nos alimentos, esses micro-organismos também estão presentes. Então aquele pH ácido estomacal serve para matar quaisquer invasores. Faz uma purificação ali, purga a nossa comida para que ela entre no sistema intestinal, depois do estômago. E no intestino, o pH é básico. Eu falei na farmacologia do mecanismo de ação do heno. O heno é um tampão, é um bicarbonato. O heno, estomazil. O pâncreas secreta um heno no alimento para que ele aumente o pH de 1,4, que é o pH estomacal, para em torno de 7,4, para que ele possa chegar no intestino. Esse pH ácido intestinal, estomacal, se o alimento continuar com esse pH ácido e for para o intestino, começa a corroer o intestino de dentro para fora. Então, o principal aqui, envolvendo o pH, é essa diferença entre o pH estomacal e o pH intestinal. E isso tem uma grande influência na absorção de fármacos. É o que a gente vai tratar também na aula hoje. Que é um conceito bioquímico que vai ser aplicado, eu acho que eu já até falei com vocês na farmacologia. E também a questão do sistema tampão. Você, por exemplo, quando estiver na área técnica, vai perceber que existe um grande risco de acidose metabólica ou alcalose metabólica. São situações incompatíveis com a vida. Então, quando um paciente chega em emergência, uma das primeiras medidas que é feita é a acidez do sangue. Alguns minutos de acidez no sangue podem matar a pessoa. E aí, como é que se corrige isso? Com uma solução tampão, geralmente um bicarbonato de novo. Então, como é que um tampão funciona? O tampão ele é feito por um ácido fraco e uma base fraca, ou uma base fraca. E o que acontece? Esse ácido fraco, quando o pH fica muito ácido, ele dissocia. Se o pH fica muito básico, ele se desprotona. E aí ele mantém essa faixa de pH. Mas a gente vai ver isso mais especificamente. O sumário aqui é só para te dar uma noção geral do que a gente vai tratar na aula hoje. Essa aí é a famosa tabela periódica, né, dos elementos. Aqui, se a gente tratou lá da neurotransmissão, na farmacologia, você lembra que eu falei de sódio e cloreto, né? A transmissão GABAérgica, por exemplo. O GABA é um neurotransmissor, então ele está lá nas sinapses dos neurônios. Os benzodiazepínicos potencializam a transmissão GABAérgica. Beleza. Abrem canais de cloreto. Cloreto é negativo. Por quê? Porque se a gente pegar as famílias da tabela periódica, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, está aqui o cloro na família 7A. Como é que você decora quem pertence à família 7A? Flamengo, Clube Brasileiro Invencível. Flúor, cloro, bromo e iodo. O que significa estar na família 7A? Significa que há 7 elétrons na camada de valência. Os átomos são construídos, né, foram construídos a partir da seguinte estrutura: prótons e nêutrons no núcleo e elétrons circulando em volta, né? Prótons e nêutrons e os elétrons. Então houve vários modelos atômicos, etc., mas é assim que a coisa se comporta. As camadas mais superficiais de elétrons
Veja que o cloro tem 17 elétrons. Esses 17 elétrons são distribuídos em camadas. Nas camadas mais superficiais, o cloro tem 7 elétrons. É o que a gente chama de 7 elétrons na camada de valência. Isso faz com que esses 7 elétrons tenham uma grande avidez por mais um elétron, porque todos os compostos querem alcançar o nível de alcançar a nobreza. É assim na vida também, né? Muita gente quer ganhar dinheiro para se tornar um nobre. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, todos gases nobres. Então nós temos a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a 8A. Por que é a família 8A? Porque esses compostos têm 8 elétrons na camada de valência. Ter 8 elétrons na camada de valência significa estabilidade. São chamados de gases. Primeiro, eles são gases justamente porque eles não reagem com mais nada. E eles são nobres porque também não reagem com mais ninguém. Então, ter 8 elétrons na camada de valência significa estabilidade. Como a gente estava conversando, o cloro tem 7 elétrons. Ele é da família 7A. Se ele tem avidez por um elétron, ele poderia ganhar um elétron e atingir essa mesma estabilidade, né? Quem que vai fornecer esse elétron? É o pessoal da família 1A. Então, a tabela periódica ela não foi criada. Ela simplesmente foi uma organização do que já acontecia na natureza. Na sua cozinha agora tem cloreto de sódio, NaCl. É o sódio da família 1A cedendo um elétron para o cloreto, né, da família 7A. Cloreto de sódio, estabilidade. O composto é estável, se mantém sólido na temperatura ambiente, etc, etc, etc. A ligação é uma ligação iônica formada entre os dois. Então isso acontece com todos os átomos. Quando esses átomos estão dissolvidos em água, eles ficam ionizados. Então o cloro se torna um cloreto, Cl-, e o sódio mesmo, Na+. Lá na farmacologia, quando a gente vai falar dos neurônios, a gente diz que a excitação de um neurônio acontece pela despolarização de uma membrana, né? Então, aqui tem um neurônio pré-sináptico entregando neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão interagir com receptores pós-sinápticos. Esses receptores do neurônio pós-sináptico estão associados a canais iônicos. E se isso aqui for uma serotonina excitando o neurônio, abrem-se canais de sódio. O sódio entra. Se o sódio estava aqui fora e entrou, é porque aqui fora estava positivo e aqui dentro estava negativo. Quando o sódio entra, aqui fica positivo e aqui fora fica negativo. A gente chama isso de diferença de potencial. Essa diferença de potencial é que se torna um sinal elétrico que percorre toda a membrana do neurônio, passando adiante a informação. Além disso, ocorrem mudanças bioquímicas profundas e duradouras aqui dentro do neurônio. É assim que a gente entende os processos que deixam a gente feliz, que deixam um paciente deprimido, ansioso, etc. Qual que é a importância do cloreto aqui? Existe um outro neurotransmissor que se chama GABA, ácido gama-aminobutírico. Quando ele interage com o seu receptor pós-sináptico, ele não abre canais de íons positivos, ele abre canais de cloreto. Quem entra na célula, então? O cloreto. O cloreto é negativo. Então, aqui dentro, na superfície interna da membrana, fica muito negativo. Qualquer excitação que ocorra precisa ser muito, muito, muito forte para fazer com que o impulso se propague. Essa grande carga negativa aqui interna, a gente fala que é uma hiperpolarização da membrana. Onde que entram os benzodiazepínicos? Só revisando a sua farmacologia. Eles se ligam em um outro local do receptor de GABA
e aumenta a afinidade desse receptor pelo GABA. Então a entrada de cloretos é muito maior, mais hiperpolarização da membrana. Isso se torna um efeito depressor em todo o sistema nervoso central, porque não tem mais circulação elétrica entre os neurônios. Então, só de saber que existe o cloreto, que ele é negativo, que existe o sódio, que é positivo, isso é importante para a bioquímica, te dando esse exemplo da farmacologia e das outras disciplinas que virão. Aí a gente pode extrapolar. Qual que é um dos problemas que a gente viu já nos medicamentos que são utilizados para o controle da hipertensão arterial? A hipercalemia. A hipercalemia é o aumento da concentração de cálcio. O cálcio está aqui, ó, família 2A, Ca2+. Suplementação com vitaminas D, suplementação de cálcio, elas são um problema porque o cálcio é necessário no interior das células musculares para promover os eventos de contração muscular. Muito cálcio disponível significa que a contração muscular será muito mais forte. Então, aqui já vai um exemplo para quem é da fisioterapia e for assistir essa aula depois. Então, o acúmulo de cálcio também é prejudicial. E o cálcio está aqui, na tabela periódica. Participando dessas interações entre as proteínas que promovem a contração muscular dentro do coração, dentro dos demais músculos, uma grande quantidade de cálcio predispõe a contrações mais fortes, danos celulares, estresse oxidativo, risco de infarto, etc. Então, boa parte do que a gente precisa utilizar como forma de conhecimento começa na simples tabela periódica, porque foi assim que a química começou, né? Organizando esses elementos para que fizesse sentido, para que fizessem sentido os compostos que são encontrados na natureza. Aqui o exemplo do nitrogênio. O nitrogênio é da família 1A e tem um elétron. Ou seja, o nitrogênio tem um próton e um elétron. Tão simples quanto isso. Quando o pH está ácido, significa que os hidrogênios ali presentes perderam o seu elétron. Então eles são só um próton flutuante naquele meio. Isso é um pH ácido. Vários prótons flutuando. O sódio. Quantos elétrons tem o sódio? 2, 6, 7, 8, 10, 11. Então o número atômico do sódio é 11. Aqui na tabela periódica você percebe. Esses elétrons vão se distribuindo em camadas. Então na camada 1 nós temos no orbital S 2 elétrons. Na segunda camada, orbital SP com 8 elétrons. E na terceira camada, que é a camada de valência que nós chamamos, 1 elétron. Por isso que o sódio foi colocado aqui na família 1A da tabela periódica. Vejam que ele tem 3 camadas e na última um elétron sobrando. Olha o cálcio. O cálcio tem quantos elétrons? Vamos ver o número atômico dele. 20. Com a distribuição de Linus-Pauling, e aí eu não preciso aprofundar nisso, eu só quero que vocês vejam as camadas. Ó. Uma camada, 2, 3, 4. Na última camada do cálcio, a camada de valência, 2 elétrons pertencendo a essa última camada. Por isso que o cálcio pertence à família 2A da tabela periódica. Tá? E, continuando, a água é um elemento essencial, o famoso solvente universal. Então, é como se nós estivéssemos o tempo todo mergulhados em água. Né? As nossas células estão mergulhadas em água. A desidratação é um grande problema para as células e por isso que ela deve ser evitada. Né? A água é formada pela ligação, então, de um oxigênio com 2 hidrogênios. O oxigênio pertence a qual família? Ele pertence à família 6A da tabela periódica. Pelo que nós já vimos até agora, o número da família representa o número de elétrons na camada de valência. Então, se o oxigênio é da família 6A,
ele tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu já distribuí eles dessa forma? Porque quando ele faz uma ligação com o hidrogênio é um próton e um elétron, né? Vou desenhar aqui o elétron de cada um dos hidrogênios e vou desenhar os prótons do hidrogênio. Pronto. Formamos a água. Por que ela tem essa conformação angular? E os outros elétrons aqui, os pares de elétrons livres do oxigênio, se repelem, né? Aquela questão que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então essa repulsão que existe entre esse par de elétrons livres e esses elétrons que estão aqui formando as ligações faz com que a água ganhe essa conformação angular. Isso também indica que, se a gente for olhar aqui o oxigênio, no núcleo dele tem prótons, né? E tem nêutrons. Com esse arranjo conformacional dos elétrons, das nuvens eletrônicas, essa molécula angular ganha um polo. Veja que os elétrons estão mais acumulados aqui no lado de cima, né? E o oxigênio é um elemento eletronegativo. Então ele puxa a nuvem eletrônica para si. E isso forma um polo. É o que nós chamamos de substância polar. Isso também desempenha um grande papel na farmacologia, nós vimos isso. No dia a dia, quando você for dissolver uma solução, no seguinte fator: ao aplicar um anticoncepcional, ele pode ser aplicado mensalmente por via injetável intramuscular. E tem um que, se não me engano, pode ser utilizado de 3 em 3 meses. Por quê? Porque não são substâncias polares como a água. Visto que o sangue é composto majoritariamente de água, as substâncias polares se dissolvem muito mais facilmente. Aqui eu estou fazendo a água, tá? Essas pequenas bolinhas e uma substância polar se dissolvendo na água. Uma substância apolar ficaria compactada, se desagarrando lentamente de onde ela está. Por quê? Porque não há afinidade entre substâncias apolares e as substâncias polares. Outra coisa que a gente tem que guardar desse conhecimento inicial da bioquímica é que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, por exemplo, quando você vai fazer um suco, você consegue dissolver o açúcar na água, mas você não consegue dissolver o açúcar na manteiga. Por quê? Porque a manteiga é apolar. Se você for preparar, sei lá, alguma coisa, ou se você simplesmente for testar a bioquímica na sua cozinha. Mas o açúcar se dissolve em água. O sal se dissolve em água. Então, existe uma ordem para preparar os alimentos, né? Você geralmente coloca água, depois coloca sal. Se você jogar o sal primeiro, o alimento depois e por último a água, não tem uma boa dissolução. Então essa questão de polaridade também é importante para levar para frente, para a vida, para entender as doenças, os medicamentos, etc. E tem outra questão que está relacionada com a molécula de água. O oxigênio é um elemento eletronegativo. Como é que a gente sabe disso? Ele está do ladinho do flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O flúor pertence à família 7A. O raio atômico do flúor é o menor de todos. Como eu estava explicando, nos átomos tem um núcleo, que tem nêutrons e prótons, e os elétrons ficam em volta. O flúor tem tantos prótons e nêutrons em comparação ao número de elétrons que o raio dele é bem pequenininho. Isso torna esse átomo muito eletronegativo. Então, quando ele está ligado numa molécula, ele puxa a nuvem eletrônica da molécula para ele. O oxigênio está do lado. Tem características bem parecidas com o flúor no que diz respeito à eletronegatividade.
que isso provoca nas estruturas químicas? Na ligação da água, a gente põe esse símbolo dizendo que o oxigênio ganha uma carga formal negativa, porque os elétrons do hidrogênio estão todos puxados em direção ao oxigênio. E, por conta desse efeito de atração dos elétrons em torno do oxigênio, por ele ser mais eletronegativo que o hidrogênio ganha uma carga formal positiva. Então veja que na própria molécula de água, a gente tem características formais distintas entre os átomos. Essa simples interação que existe dentro da mesma estrutura química faz com que as estruturas químicas possam interagir por meio de pontes. Porque essa carga formal negativa de uma molécula de água atrai, vamos dizer assim, a carga formal positiva de um hidrogênio atrai a carga formal negativa de um oxigênio, como eu coloquei nessa figura aqui. Então vejam que os opostos se atraem. E esse é o lema de qualquer interação que exista dentro da química, né? Da bioquímica ou da química orgânica. Então, se eu tenho uma carga formal negativa, com o oxigênio puxando toda a nuvem eletrônica para ele, essa carga negativa é atraída pela carga formal positiva do hidrogênio de outras moléculas de água. Formam-se, então, as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio explicam as características químicas da água, a estabilidade que a água tem, o fato de que, quando você vai fazer um café, esquenta a água no fogo. Depois de um tempo, a água continua quente. Quando você esquenta a água, você quebra as pontes de hidrogênio. Quando você desliga o fogo, a água vai começar a fazer essas pontes de hidrogênio novamente. Toda vez que essas pontes de hidrogênio são refeitas, elas liberam energia. Por isso que a água fica quente um tempão ainda, até ela voltar à temperatura ambiente. Então, vários elementos possuem esse tipo de interação fraca, mas que em grande quantidade tem um diferencial no comportamento químico, apresentam essa característica. Compostos anfipáticos, por exemplo, o que significam? Eles têm uma dupla característica. Nós tínhamos falado de compostos polares e apolares. Os anfipáticos, e aí você tem que se lembrar dos anfíbios, que também têm um tempo de vida na água e na terra, aqui é a mesma coisa. Uma porção polar e uma porção apolar. Eles, então, na mesma estrutura, reúnem essas duas características. Sabe onde você tem isso? Na sua casa e agora? No sabão. Por que o sabão tem que ser anfipático? Porque senão ele não tira gordura do nosso corpo ou dos pratos, dos copos, etc. A parte apolar gruda na gordura, a parte polar se dissolve em água. Então eu consigo dissolver a gordura dos utensílios domésticos e, na hora que a gente está tomando banho, na água, por conta dessa característica anfipática. Assim como o sabão, temos o colesterol e um fosfolipídio de membrana. Todas as nossas células produzem colesterol. Por quê? Porque o colesterol está na membrana plasmática das nossas células, garantindo fluidez, fazendo com que a célula não fique ressecada, tipo uma gordura de porco, da carne de lata que costuma ter na roça, né? A gordura do porco, na temperatura ambiente, solidifica. Se a gente tivesse só fosfolipídios de membrana nas nossas membranas plasmáticas, se a gente ficasse sem se mexer no frio, a gente ia solidificar também. Então vem o colesterol, se integra em meio aos outros fosfolipídios de membrana e garante essa fluidez da membrana plasmática. Aqui eu coloquei uma membrana plasmática com todas as estruturas químicas dos componentes e sua interação com a água.
Então, a membrana, por ser apolar, ela limita que a água entre na célula. Então, aqui nós temos como constituintes da membrana, eu fiz aqui maior, né, a molécula do colesterol e uma molécula de um fosfolipídio. Veja que a porção polar está voltada para o lado de fora da membrana. E essa parte polar aqui fica voltada para fora da célula. Aqui onde tem a água seria o lado exterior da célula. E a outra porção polar fica voltada para a parte interna da célula. Aqui nós temos a membrana propriamente dita, quimicamente, aumentada desse esquema que eu coloquei aqui. Então esse é o comportamento de uma membrana plasmática. Fica a água fora, do lado de fora, e água do lado de dentro, no espaço interno da membrana. O surgimento das membranas plasmáticas foi essencial. A criação das membranas plasmáticas foi essencial, porque isso permite compartimentalizar a célula. Então, se não houvesse membrana, como é que nós teríamos nossas proteínas internas na célula, nossas organelas? Organelas significa pequenos órgãos. Então, a mitocôndria é um pequeno órgão da célula. Elas ficariam totalmente perdidas, dispersas no mundo. Não haveria coesão. Mas a membrana não. Ela separa todo esse microambiente interno da célula do espaço exterior. A membrana também tem a função de selecionar o que entra e o que sai. E é essencial para o comportamento ideal de uma célula. Existem doenças que estão relacionadas com a membrana plasmática. Por exemplo, existem anemias que são provocadas por deficiências na membrana plasmática das hemácias. Quem são as hemácias? São as células vermelhas do sangue. Elas são vermelhas porque aqui dentro das hemácias tem uma proteína chamada hemoglobina, que é responsável por carregar o oxigênio e o CO2. Então, na hora que você respira, o oxigênio entra em contato aqui com a hemoglobina e a hemoglobina captura esse oxigênio. E na hora que você expira, as hemácias que vieram lá da sua circulação sanguínea, carregando o CO2, que as células liberaram, ela joga o CO2 no seu pulmão. Então, se eu tenho problemas na membrana plasmática das hemácias, elas ficam com uma grande chance de explodir. E aí liberam-se a hemoglobina e os seus outros componentes celulares no sangue. Então, com a queda da hemoglobina plasmática, porque essa hemoglobina depois vai ser filtrada lá no fígado e eliminada, né? Instala-se uma situação de anemia. Então, é uma doença que está envolvida com a sensibilidade da membrana plasmática das hemácias. Então, tudo que a gente vê aqui tem uma ligação posteriormente com alguma patologia, um processo patológico. Aqui, novamente, só que desenhado bem mais bonito, as moléculas de água dispersas e uma molécula de fosfolipídio de membrana, com sua porção polar e sua cadeia apolar. Essas moléculas não se misturam corretamente na água, só que quando elas se encontram, elas se agregam. E aí elas podem formar o que a gente chama de micelas. É assim que os fosfolipídios se organizam numa solução aquosa. Eles não vão ficar dissolvidos, eles ficarão agregados, porque são apolares. Só que a sua porção polar vai ficar voltada para o contato com a água presente na solução. Aquele exemplo que eu dei, quando você lava as mãos, o sabão tem essa estrutura anfipática, uma cauda apolar e uma cabeça polar. A cauda apolar se liga na gordura dos alimentos, nas cápsulas virais, por exemplo, e a porção polar faz com que tudo isso se dissolva na água e isso vai embora pelo ralo. Tá?
As moléculas presentes no sabão, então, têm essas características anfifílicas ou anfipáticas. Anfifílicas é amigo dos dois, né? Então, o sabão tem moléculas que, assim como os fosfolipídios, têm uma porção polar e uma cauda apolar. A água, quando está pura, ela é levemente ionizada. Então, mesmo na água, nós temos um equilíbrio entre a molécula íntegra e os seus íons. Quem são seus íons? O oxigênio não é eletronegativo, muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ele puxa um dos elétrons que pertencia a uma das ligações com o hidrogênio. Então, a outra ligação com o hidrogênio aqui está íntegra, mas esse eletrinho que estaria aqui, e aí vou desenhar o elétron do hidrogênio e o elétron do oxigênio. Esse eletrinho aqui, ele é puxado para o oxigênio. E aí, esse hidrogênio, então, torna-se um simples próton dissolvido na água. E aí a gente desenha ele assim, H+. E agora esse oxigênio, com quantos elétrons ele está? Ele tem um elétron já ligado ao outro elétron do hidrogênio, então soma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é estável, sim. Só que por ele ter recebido mais um par de elétrons, esse par de elétrons volta para ele, que é esse par de elétrons aqui, a gente coloca nesse OH um menos, indicando que ele está com um par de elétrons a mais. Tão simples quanto isso é a representação do H+ e do OH-. Quanto mais ácido, mais H+ na solução. Quanto mais básico, mais OH- na solução. Tá? Prótons livres não existem em solução. Nós desenhamos os prótons como H+. Só que, na verdade, eles não estão lá desse jeito. Tá? Eles estão nesse formato aqui, do íon hidrônio. Isso aqui é só uma consideração, porque talvez vocês vejam isso no livro de bioquímica, e aí vão achar que o professor não sabe, mas não. Os prótons, de fato, H+, por mais que a gente represente dessa forma, eles não, na vida real, né? Eles estão nesse formato aqui. Outra molécula de água captura, cede um dos seus pares de elétrons para esse próton, e aí o oxigênio fica com um par de elétrons a menos, e aí ele ganha essa carga positiva. Então, na verdade, é o íon hidrônio H3O+. Só que a gente vai representando como H+ mesmo, até para facilitar a nossa vida na hora de escrever. Na água pura, o equilíbrio entre íons faz com que o valor de pH seja exatamente 7. Então, se a gente conseguir uma água pura, puríssima, o pH dela é 7. A escala de pH é logarítmica. Nos diferentes órgãos, valores de pH influenciam reações químicas e principalmente o transporte de fármacos através de membranas. Então, veja, o pH ele vai lá de 0 a 14, né? Na água pura, o pH é 7. O que acontece num pH 1? Eu tenho uma concentração de íons H+ de 10 a menos 1 e uma concentração de íons OH- de 10 a menos 13. O que é 10 a menos 13, professor? É 0,00000, 12 zeros, 1. Isso é uma concentração muito baixa diante de uma concentração de 0,1, certo? Então, por mais que esses números possam confundir a gente, isso indica que num pH 1 eu tenho uma concentração muito maior de H+ em relação à concentração de OH-. E no pH 14? A concentração de H+ é 10 a menos 14. Então é 0,00013 zeros, 1. E a concentração de OH- é 1. No pH 13, 12 zeros e 1. E a concentração de OH-, 10 a menos 1. Então, essa escala é logarítmica, fica estranho de imaginar, né? Mas é porque, quando você pega o valor de pH, ao comparar esse valor com o valor do pOH, né?
ele é muito, muito, muito menor. E no pH 7, as quantidades são iguais. 10 a menos 7 para íons H+, 10 a menos 7 para íons OH-. Tá? É assim que a gente entende a escala do pH. Meios ácido e básico, respectivamente. Então, num pH ácido, a gente tem esses íons hidrônio em predominância. Então, poderia colocar aqui um monte de H+, mas resolvi colocar como acontece na realidade, né? Os íons hidrônio cheios com essa carga positiva. E num pH básico, muitos íons OH-, tá? Presentes. Como se comportam os ácidos em um pH ácido estomacal? Como se comportam bases no pH básico intestinal? Como funcionam os antiácidos e os efervescentes? Então, esse tipo de conceito relacionado ao pH vem para explicar esse comportamento. Tá? Então, o que tem um pH neutro? Leite, saliva, o sangue humano tem um pH um pouquinho acima da neutralidade apenas, as lágrimas, a água do mar já vai ficando alcalina, a clara do ovo. O que tem um pH ácido? O suco gástrico é muito ácido, ele faz essa depuração dos alimentos para que a gente não se contamine a todo momento com os alimentos, né? O suco de limão. Por que tomar suco de limão ou de laranja é bom durante as refeições, né? Principalmente almoço? Porque ao acidificar o pH estomacal, ajuda a acidificar o pH estomacal. Então, o corpo não precisa produzir tanto ácido clorídrico, né? O vinho tinto, a cerveja, o café preto. Tem gente que desenvolve úlcera de tanto tomar café. Por quê? Porque o café tem um pH ácido. E o que vai ficando básico? Solução de bicarbonato de sódio, os limpadores à base de amônia, limpadores à base de alvejante, e aqui até o hidróxido de sódio, que a gente usa para fazer limpezas, né? Isso, a interação que nós temos com esses alimentos, essas diferenças de pH no organismo, se refletem especificamente na absorção dos medicamentos. Tá? Então, aí a gente tem, por exemplo, o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, como o próprio nome já diz, é um ácido. Quando ele está lá no pH estomacal, predominam aqui os íons hidrônio, né? Muito H+ disponível. E o ácido acetilsalicílico tem aqui uma hidroxila que pode perder seu hidrogênio. Só que como já tem as moléculas de água num pH ácido, já tiveram que capturar cada uma delas um próton livre, não tem mais espaço para perder esse hidrogênio presente na molécula do ácido acetilsalicílico. Então ele continua aqui, preso na estrutura. Isso faz com que o AS esteja ionizado? Não. A molécula não fica ionizada. Veja que o oxigênio preservou seu hidrogênio. E no pH intestinal? No pH intestinal predomina quem? O OH-. Muitas cargas negativas. A gente viu lá anteriormente que o oxigênio, por ser eletronegativo, tem uma carga formal negativa e o hidrogênio adquire uma carga formal positiva. Então o oxigênio puxa esses elétrons para ele. O que acontece? Os opostos se atraem. Deu match entre o OH- e esse hidrogênio aqui, que vai se tornar um próton. Então, os OH- no pH do intestino roubam esse próton. Isso faz com que o ácido acetilsalicílico fique desprotonado. Desprotonado, ele fica carregado negativamente. Tá? Carregado negativamente, ele se torna polar. Por quê? Essa carga negativa, essa grande nuvem eletrônica que passa a existir aqui, cria um polo na célula. Na célula não, na molécula, na estrutura química. Anteriormente, essa molécula não tinha grandes características polares, só que depois que ela adquiriu carga, sim.
toda a estrutura química carregada, negativamente ou positivamente, se torna uma substância polar. Fica mais solúvel em água. Não tem afinidade pelas membranas, que são apolares. Então, isso, a princípio, já provoca uma diferença na absorção do ácido acetil salicílico. Se as moléculas polares não atravessam membranas, no intestino não tem quase que nenhuma absorção do ácido acetil salicílico, porque lá no intestino o pH é básico, e aí lá no intestino o ácido acetil salicílico está desprotonado, carregado, polar. Algo diferente acontece no estômago. Então, o ácido acetil salicílico no estômago não estará desprotonado. Será muito bem absorvido pela membrana plasmática do estômago. Esse é um grande exemplo de como essas características bioquímicas influenciam lá na farmacologia. Tá? Então, assim, a gente consegue perceber as ligações que a bioquímica tem com os conhecimentos mais avançados. Pode-se dizer que a perda de próton pelo ácido salicílico também ocorre em outros ácidos de forma semelhante. Ácidos fracos que doam seus prótons para o meio são também conhecidos como tampões. Então veja, o tampão. Aqui nós temos o ácido carbônico, e essa é a estrutura do ácido carbônico. Ele é um ácido fraco. O que acontece com o ácido carbônico quando o pH começa a ficar básico? Ele simplesmente perde o seu próton. Num pH básico, predomina OH-, carga formal negativa. Aqui, como o oxigênio rouba essa nuvem eletrônica, o hidrogênio ganha uma carga formal positiva e dá match. Os opostos se atraem. O OH- ataca o próton, rouba esse próton, se torna água. E o ácido carbônico fica muito bem aqui nessa estrutura química. Por quê? Esse elétron que está aqui desemparelhado fica em ressonância com essa dupla ligação. Quando acontece isso, a coisa muda, né? A dupla vem para o lado de cá. E aí, essa ligação aqui vira o par de elétrons. Volta. Vai indo e voltando o tempo todo. A gente diz que essa estrutura está estável. E aí você, na verdade, não tem uma carga negativa para um lado e uma ausência de carga no outro. Como eles estão revezando nessa ressonância, cada um desses oxigênios está com menos meio de carga elétrica. Tá? Porque fica ocorrendo essa ressonância aqui o tempo todo. É uma molécula estável, por isso que o ácido carbônico é um tampão. Quando o pH vai baixando, ele fornece o seu próton. E aí estabiliza a situação. Existem tampões ácidos, tampões básicos, tampões neutros. O tampão neutro funciona também dessa forma. Quando o pH vai ficando muito ácido, ele captura os prótons. Então, numa solução de ácido carbônico, a gente tem o ácido carbônico assim e o ácido carbônico nessa situação aqui também. Se o pH fica ácido, essa carga negativa ataca um próton lá do pH ácido e vira ácido carbônico. Se o pH fica básico, o ácido carbônico doa o COH+, e vira um carbonato, que é inerte. Tá? Então é assim que a gente explica uma solução tampão. Bases fracas e ácidos fracos é que são as soluções tampão ideais. Aqui no caso o bicarbonato de sódio. Bases fracas que capturam prótons no meio quando este está ácido também são agentes tamponantes. Então o sal do ácido carbônico, o carbonato de sódio, atua como base tamponante de meios ácidos. É justamente essa base fraca que é utilizada pelos enfermeiros para prevenir a acidose metabólica. Então é injetado carbonato de sódio diluído em soro fisiológico,
0,9% ou solução glicosada 5%, para manter o pH estável de um paciente que apresenta acidose metabólica. Se essa acidose metabólica continua por muito tempo, o paciente pode evoluir a óbito. Parabéns, agora você acaba de entender o mecanismo de tamponamento sanguíneo essencial para a manutenção da vida. O pH sanguíneo deve permanecer em torno de 7,35 e 7,45. Então, no nosso sangue, nós temos o ácido carbônico e o carbonato de sódio, sempre vigiando o pH. Então, o paciente diabético, por exemplo, que pode apresentar acidose metabólica, na hora que essa acidose se instala, o carbonato de sódio tampona o sangue, captura os íons H+, conforme você pode ver aqui nessa ilustração. Esse é o carbonato, com a carga formal negativa, esse oxigênio já estava carregado negativamente, atacando o próton do hidrônio, porque esse H+ não fica livre lá solto, ele fica também ligado à água, na realidade. Beleza. Ele ataca esse próton, captura esse próton, e aí vira um ácido carbônico inerte. A água voltou ao normal, mantivemos o pH neutro. Se o pH vai ficando básico, ele cede, o ácido carbônico cede o seu hidrogênio para estabilizar o OH-, transformando-o em água. pH não fica básico, continua neutro. Beleza. É esse equilíbrio que garante a manutenção da nossa vida no que diz respeito ao pH do sangue. Seja pela acidez provocada, por exemplo, pelo ácido lático acumulando nos músculos, quando você faz um exercício físico muito vigoroso, o músculo fica doendo no dia seguinte. Isso é resultado do acúmulo de ácido lático. Ou, no caso da alcalinidade provocada pela digestão de aminoácidos, se a gente come muita proteína, o sangue tende a ficar um pouquinho mais básico, mais alcalino. O tampão bicarbonato nos protege de alterações graves do pH plasmático. O diabetes não tratado é um ótimo exemplo da acidose metabólica ameaçando a vida dos nossos pacientes. Como o plasma humano possui um pH entre 7,34 e 7,45, muitas de nossas enzimas estão acostumadas a funcionar nesse valor de pH. Então, o pH também influencia a estrutura tridimensional de proteínas presentes no sangue. Por que a acidose metabólica é incompatível com a vida? Porque as nossas enzimas lá do sangue, que são expostas a um pH ácido, param de funcionar. Muda a estrutura conformacional dessas proteínas. Sem função, não tem como elas funcionarem, mantermos, né, o funcionamento normal do corpo. Tanto quando o sangue fica ácido, quanto quando o sangue fica básico demais. Tá? Uma pequena mudança no pH pode trazer mudanças cruciais no funcionamento de determinadas enzimas. Então, o paciente que tem diabetes não controlado produz essa acidose metabólica, ele sente náusea, vômito, enjoo, cansaço. Aí ele chega para conversar com um profissional de saúde reclamando de tudo isso. Sai da consulta com um antidepressivo. Mas, na verdade, o que ele tem? Um descontrole do pH plasmático devido a um diabetes não controlado. Ou ele vai procurar por um medicamento para o vômito, né? Suspeita de uma intoxicação alimentar, só que, na verdade, trata-se de um diabetes mellitus não controlado. Você questiona o paciente, você comeu fora? Tem alguma chance de você ter se intoxicado? Não. Então, o que aconteceu? O senhor tem o quê? Eu tenho pressão alta e sou diabético. Seu diabetes está controlado? Não sei. Então, há uma grande chance desses efeitos serem relacionados com o diabetes não controlado por conta da acidose metabólica. A falta de insulina ou insensibilidade a ela pode provocar acidose metabólica, levando a sintomas como dor de cabeça,
vômitos e diarreia, seguidos de estupor, convulsões e coma. Por que vômito? Por que diarreia? Por que esse estupor? Por que a convulsão? Porque as enzimas param de funcionar, as enzimas plasmáticas. Se as enzimas plasmáticas param, como é que o sistema imune vai controlar bactérias, vai controlar a microbiota intestinal? Desregulam-se todas as enzimas que estão relacionadas com o metabolismo do ferro, da glicose, etc, etc, etc. E aí vários sintomas podem ser encontrados. Aqui uma questão da vida profissional e também pode cair na prova de vocês. O tratamento da acidose com bicarbonato. Por que a administração intravenosa de uma solução de bicarbonato aumenta o pH do plasma sanguíneo até a faixa de pH 3.4? Está explicado na aula, basta retornar para responder. Eu não quero que você envie isso para mim. Escreva e responda. Vai cair uma questão dessa na prova de vocês. Então deixe isso arquivado para o dia da prova. Você pode explicar com suas próprias palavras, utilizando as equações vistas anteriormente. Tá? Então já tem as equações aí para vocês, direitinho, explicadinhas, mas você pode explicar isso com suas próprias palavras também, beleza? Era isso. Essa é a introdução geral da bioquímica para vocês. A gente tem que falar de água, polar e apolar, pH ácido e básico, solução tampão. E aí na próxima aula a gente vai para as moléculas que compõem os sistemas vivos, as grandes moléculas, proteínas, lipídios, carboidratos, não necessariamente nessa ordem. Beleza, Caroline? Beleza. Professor, já tem previsão da próxima aula? Sábado que vem, Quando né? vai ser sábado mesmo, nesse mesmo horário? É, pior que sábado que vem. Tem um feriado aí, né, Caroline? Vocês vão viajar, será? Nem sei que feriado é esse. Não tem um feriado dia Antônio? 3 e 4? Não sei, para plantonista não existe feriado. Ah, você está trabalhando, né? Mas eu nunca sei. Ó, tem feriado dia 3 e 4. 5 e 6. Mas durante a semana não dá? O que a gente precisa é conversar com os outros alunos, né? Tem mais 2 alunos que ficaram de aparecer hoje, mas nem apareceram. E o que acontece? Precisa encontrar um horário que seja o ideal para todo mundo, né?